Leitura da Bíblia. Dando seguimentos à leitura da Bíblia do livro de Números, nos capítulos 20, capítulo 21, capítulo 22 e capítulo 23. Vamos escutar e ler juntos agora. Números 20. As águas de Meribá. Toda a assembleia dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim no primeiro mês. O povo ficou em Cádiz. Como não houvesse água para a assembleia, o povo se ajuntou contra Moisés e Arão. Procurou disputar com Moisés e gritou: Oxalá tivéssemos perecido com nossos irmãos diante do Senhor. Por que conduziste a assembleia do Senhor a este deserto, para nos deixares morrer aqui com os nossos rebanhos? Por que nos fizeste sair do Egito e nos trouxeste a este péssimo lugar, em que não se pode semear, e onde não há figueira, nem vinha, nem romanceira, e tampouco há água para beber? Moisés e Arão deixaram a assembleia e dirigiram-se à entrada da tenda de reunião, onde se prostraram com a face por terra. Apareceu-lhes a glória do Senhor. E o Senhor disse a Moisés: Toma a tua vara e convoca a assembleia, tu e teu irmão Arão. Ordenareis ao rochedo, diante de todos, que dê as suas águas. Tomou Moisés a vara que estava diante do Senhor, como ele lhe tinha ordenado. Em seguida, tendo Moisés e Arão convocado a assembleia diante do rochedo, disse-lhes Moisés: Ouvi, rebeldes, acaso faremos nós brotar água deste rochedo? Moisés levantou a mão e feriu o rochedo com a sua vara 2 vezes. Em seguida, disse o Senhor a Moisés e a Arão: Porque faltastes a confiança em mim para fazer brilhar a minha santidade aos olhos dos israelitas, não introduzireis esta assembleia na terra que lhe destino. Estas são as águas de Meribá, onde os israelitas se queixaram do Senhor, e onde este fez resplandecer a sua santidade. Edom nega passagem a Israel. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom. Eis, disseram-lhe eles, as palavras que te dirige o teu irmão Israel, sabes todos os males que temos passado. Nossos pais tinham descido ao Egito, onde habitamos durante muito tempo. Os egípcios, porém, nos maltrataram, a nós e a nossos pais. Clamamos ao Senhor, ele nos ouviu, e mandou-nos um anjo que nos tirou do Egito. Eis-nos agora aqui em Cádiz, cidade situada nos confins de teu território. Deixa-nos passar pela tua terra, não atravessaremos os campos, nem as vinhas e não beberemos a água dos poços. Edom respondeu: Tu não passarás pela minha terra. Disseram-lhe os israelitas: Tomaremos a estrada comum, e se bebermos de tua água, eu e os meus rebanhos, pagar-te-ei o preço, não há perigo algum. Edom replicou: Tu não passarás, e veio em massa ao encontro deles com as armas na mão. Recusando Edom a passagem através do seu território, Israel tomou outra direção. A morte de Arão. Partiram de Cádiz, toda a assembleia dos israelitas chegou ao Monte Hor. Nesse lugar, que está nas fronteiras da terra de Edom, o Senhor disse a Moisés e a Arão: Arão vai ser reunido aos seus, porque ele não entrará na terra que destino aos filhos de Israel, visto ter sido rebeldes à minha ordem nas águas de Meribá. Toma Arão e seu filho Eleazar, e leva-os ao Monte Hor. Despojarás a Arão de suas vestes e revestirás com elas o seu filho Eleazar. Arão será reunido aos seus, e aí morrerá. Moisés fez como ordenou o Senhor, subiram o Monte Hor à vista da assembleia. Despojando a Arão de suas vestes, Moisés revestiu com elas Eleazar, filho do sacerdote. Arão morreu ali, no cimo do monte. Moisés e Eleazar desceram de novo. E toda a assembleia, ao saber da morte de Arão, chorou durante 30 dias. Números 21. A vitória sobre o rei de Arade. O rei cananeu Arade, que habitava no Neguebe, soube que Israel avançava pelo caminho de Atarim. Então Israel fez ao Senhor este voto:
se me entregardes nas mãos desse povo, votarei as suas cidades ao interdito. O Senhor ouviu os rogos de Israel e entregou-lhe os cananeus, que foram votados ao interdito juntamente com as suas cidades. Deu-se a esse lugar o nome de Horma. A serpente de bronze. Partiram do Monte Hor na direção do Mar Vermelho, para contornar a terra de Édom. Mas o povo perdeu a coragem no caminho, e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Porque, diziam eles, nos tirastes do Egito, para morrermos no deserto onde não há pão nem água? Estamos enfastiados deste miserável alimento. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes ardentes, que morderam e mataram muitos. O povo veio a Moisés e disse-lhe: Pecamos, murmurando contra o Senhor e contra ti, roga ao Senhor que afaste de nós essas serpentes. Moisés intercedeu pelo povo. E o Senhor disse a Moisés: Fez para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo o que for mordido, olhando para ela, será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze, e fixou-a sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. A viagem para Moabe. Os filhos de Israel partiram e acamparam em Obote. Deixaram Obote e acamparam em Ije-Abarim, no deserto que está defronte de Moabe, ao oriente. Dali foram para o vale de Zared. Saindo de Zared, acamparam para além do Arnon, no deserto, nos limites do território dos amorreus. O Arnon, com efeito, serve de fronteira entre Moabe e os amorreus. É por isso que se diz no livro das guerras do Senhor, Vaeb em Sufa, e as torrentes do Arnon. E o declive dos vales que se inclina para o sítio de Ar, e se apoia na fronteira de Moabe. Partindo dali, ganharam Beer, que é o poço a respeito do qual o Senhor disse a Moisés: Reúne o povo, para que eu lhe dê água. Então cantou Israel este cântico: Brota, ó poço. Do deserto foram a Matana. De Bamô ao vale que está nos campos de Moabe, no cimo do Fasga, que domina o deserto. A vitória sobre Seom e Og. Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, para lhe dizer: Permite-nos passar pela tua terra. Seom, porém, não quis permitir que Israel passasse pelo seu território. Israel o feriu com o fio da espada, e apoderou-se de toda a sua terra, desde o Arnon até o Jaboque, fronteira dos Amonitas, porque esta fronteira era poderosa. Israel tomou todas as cidades dos amorreus e estabeleceu-se em Ezebom e nas suas aldeias. Ezebom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, o qual tinha feito guerra ao rei precedente de Moabe e tinha-lhe tomado toda a sua terra até o Arnon. Por isso os poetas dizem: Vinde a Ezebom. Vai ser reconstruída, vai ser fortificada a cidade de Seom. Porque um fogo saiu de Ezebom, uma chama, da cidade de Seom, e devorou Ar-Moabe e os Baal das alturas do Arnon. Ai de ti, Moabe! Estás perdido, povo de Camus. Entregaram seus filhos fugitivos e suas filhas cativas a Seom, rei dos amorreus. Nós os crivamos de flechas. Israel estabeleceu-se na terra dos amorreus. Moisés enviou exploradores a Geizer, e os israelitas tomaram-na juntamente com suas aldeias, expulsando os amorreus que aí se encontravam. Depois mudaram de direção, e subiram pelo caminho de Bazã. Og, rei de Bazã, foi-lhes ao encontro com todo o seu povo, para combatê-los em Edrai. Não o temas, disse o Senhor a Moisés, porque vou entregá-lo em tuas mãos, ele, o seu exército e a sua terra. Feriram-no, pois, ele, seus filhos e todo o seu povo, de sorte que não ficou um sequer. Números 22. Partiram os filhos de Israel e acamparam nas planícies de Moabe, além do Jordão, defronte de Jericó. Balaque, filho de Sefor,
tinha visto tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve um grande medo desse povo, porque era muito numeroso, e ficou aterrorizado diante dos israelitas. E disseram aos anciãos de Madian: essa multidão vai devorar todos os nossos arredores como os bois devoram a erva do campo. Balaque, filho de Sefor, reinava então em Moabe. Mandou, pois, mensageiros a Balaão, filho de Beor, em Petor, sobre o rio, na terra dos filhos de Amon, para que o chamassem e lhe dissessem: há aqui um povo que saiu do Egito, o qual cobre a face da terra, e estabeleceu-se diante de mim. Rogo-te que venhas e amaldiçoes esse povo, pois é muito mais poderoso do que eu, talvez assim eu possa batê-lo e expulsá-lo de minha terra. Eu sei que será bendito o que abençoares e maldito o que amaldiçoares. Os anciãos de Moabe e de Madian partiram levando consigo o preço da adivinhação. Chegando junto de Balaão, referiram-lhe as palavras de Balaque. Balaão respondeu: passai a noite aqui, e dar-vos-ei a resposta que o Senhor me indicar. Ficaram, pois, os chefes de Moabe em casa de Balaão. Deus veio a Balaão e disse-lhe: quem é essa gente que tens em tua casa? Balaão respondeu a Deus: é Balaque, filho de Sefor, rei de Moabe, que me manda dizer: há aqui um povo que saiu do Egito, o qual cobre a superfície da terra. Vem, pois, e amaldiçoa-o, talvez assim possa eu batê-lo e expulsá-lo da terra. Disse Deus a Balaão: não irás com eles, e não amaldiçoarás esse povo, porque é bendito. Levantando-se Balaão pela manhã, disse aos chefes enviados por Balaque: voltai para a vossa terra, pois o Senhor me proibiu de ir convosco. Os chefes de Moabe retomaram o caminho e voltaram para junto de Balaque. Balaão, disseram-lhe eles, recusou vir conosco. Balaque mandou-lhe de novo outros chefes, mais numerosos e mais importantes que os primeiros. Chegados junto a Balaão, disseram-lhe: eis a mensagem de Balaque, filho de Sefor, rogo-te que não recuses vir ter comigo. Cumular-te-ei de honras e farei tudo o que me disseres, vem amaldiçoar esse povo. Ainda que o vosso Senhor me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, respondeu Balaão aos servos de Balaque, eu não poderia transgredir a ordem do Senhor meu Deus, nem pouco nem muito, no que quer que seja. Todavia, passai ainda esta noite aqui, para que eu saiba o que o Senhor me responderá ainda desta vez. Deus veio a Balaão durante a noite e disse-lhe: já que essa gente te veio chamar, levanta-te e vai com eles, mas só farás o que eu te disser. Balaão levantou-se de manhã, selou sua jumenta, e partiu com os chefes de Moabe. O Senhor irritou-se com sua partida, e o anjo do Senhor pôs-lhe no caminho como obstáculo. Balaão cavalgava em sua jumenta, acompanhado de seus 2 servos. A jumenta, vendo o anjo do Senhor postado no caminho, com uma espada desembainhada na mão, desviou-se e seguiu pelo campo. Então o anjo do Senhor pôs-se num caminho estreito que passava por entre as vinhas, com um muro de cada lado. Vendo-o, a jumenta coseu-se com o muro, ferindo contra ele o pé de Balaão, que a fustigou de novo. O anjo do Senhor deteve-se de novo mais adiante em uma passagem estreita, onde não havia espaço para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. A jumenta, ao vê-lo, deitou-se debaixo de Balaão, o qual, encolerizado, a fustigava mais fortemente com seu bastão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, que disse a Balaão: que te fiz eu? Por que me bateste já 3 vezes? Por que zombaste de mim? Respondeu ele: ah, se eu tivesse uma espada na mão, ter-te-ia já matado. A jumenta replicou: acaso não sou eu a tua jumenta, a qual montaste até o dia de hoje? Tenho eu porventura o costume de proceder assim contigo? Não, respondeu ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a espada desembainhada na mão, inclinou-se e prostrou-se com a face por terra.
Porque, disse-lhe o anjo do Senhor, feriste 3 vezes a tua jumenta? Eu vim opor-me a ti, porque segues um caminho que te leva ao precipício. Vendo-me, a tua jumenta desviou-se por 3 vezes diante de mim. Se ela não o tivesse feito, ter-te-ia já matado, e ela ficaria viva. Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, eu não sabia que estavas postado no caminho para deter-me. Se minha viagem te desagrada, voltarei. Segue esses homens, respondeu-lhe o anjo do Senhor, mas cuida de só proferir as palavras que eu te disser. E Balaão partiu com os chefes de Balaque. Quando Balaque soube de sua chegada, subiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, na fronteira do Arnon, na extremidade daquela terra. E disse-lhe: mandei mensageiros chamar-te, por que não vieste logo? Não posso eu tratar-te com honras? Eis-me aqui, respondeu Balaão. E partiram os dois para Quiriate-Xutiçote. Balaque imolou em sacrifício bois e ovelhas, dos quais mandou algumas porções a Balaão e aos chefes que o acompanhavam. No dia seguinte pela manhã, Balaque tomou consigo o adivinho e levou-o a Bamobaal, de onde se podiam ver as últimas linhas do acampamento de Israel. Números 23. O primeiro oráculo de Balaão. Balaão disse ao rei: levanta-me aqui 7 altares, e prepara-me 7 touros e 7 carneiros. Balaque fez o que o adivinho pedira, e ofereceram juntos um touro e um carneiro em cada altar. Fica, disse Balaão a Balaque, junto de teu holocausto, enquanto eu me afasto. Talvez o Senhor venha ao meu encontro, e te direi tudo o que ele me mandar. Afastou-se Balaão e foi para um monte escalvado, onde Deus se lhe apresentou. O Senhor pôs então uma palavra na boca de Balaão e disse: volta para junto de Balaque e dize-lhe isto e isto. Voltando para perto do rei, encontrou-o de pé junto do seu holocausto, com todos os chefes de Moabe. Balaão pronunciou o seguinte oráculo: de Arão mandou-me vir Balaque, das montanhas do Oriente, o rei de Moabe, vem. Por mim amaldiçoa Jacó, vem votar Israel à perdição. Como poderei amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoa? Como encolerizar-me, se o Senhor não se encolerizou? Do alto dos rochedos eu contemplo, estou vendo do cimo das colinas, um povo isolado, não contado entre as nações. Quem poderia calcular o pó de Jacó? Quem poderia medir as nuvens de Israel? Que eu morra da morte dos justos, que o meu fim se assemelhe ao fim deles. Balaque disse a Balaão: que me fizeste? Mandei-te chamar para amaldiçoares os meus inimigos. Porventura, respondeu o adivinho, não devo eu cuidar de só dizer o que o Senhor põe na minha boca? O segundo oráculo de Balaão. Balaque disse-lhe então: vem comigo a outro lugar de onde poderás vê-los. Não verás somente a sua extremidade, mas todo o seu acampamento, e dali os amaldiçoarás. Conduziu-o ao campo de Sofim, no cimo do Fasga, onde levantou 7 altares para serem oferecidos sobre cada qual um touro e um carneiro. Balaão disse-lhe: fica aqui junto de teu holocausto, enquanto vou ao encontro do Senhor. O Senhor apresentou-se a Balaão, pôs-lhe na boca uma palavra e disse: volta a Balaque e dize-lhe isto e isto. Voltou o adivinho para junto do rei, o qual estava de pé ao lado do seu holocausto com os chefes de Moabe. Que disse o Senhor? Perguntou-lhe Balaque. E Balaão pronunciou o seguinte oráculo: levanta-te, Balaque, e escuta. Deus não é homem para mentir, nem alguém para se arrepender. Alguma vez prometeu sem cumprir? Por acaso falou e não executou? Recebi ordem de abençoar. Não achou iniquidade em Jacó, nem perversidade em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele, nele é proclamado rei. Deus os retirou do Egito e lhes deu o vigor do búfalo. Não é preciso magia em Jacó, nem adivinhação em Israel.
a seu tempo, se dirá a Jacó e a Israel o que Deus quer fazer. Este povo levanta-se como leoa, firma-se como leão. Balaque disse a Balaão: se não os amaldiçoas, ao menos não os abençoes. Não te disse eu, respondeu Balaão, que faria tudo o que o Senhor me dissesse? O terceiro oráculo de Balaão. Balaque replicou: vem, conduzir-te-ei a outro lugar. Balaque levou o adivinho ao cimo do monte Fogor, que domina o deserto. Balaão disse-lhe: constrói-me 7 altares, e prepara-me 7 touros e 7 carneiros. Balaque fez como ordenara Balaão, e ofereceu sobre cada altar um touro e um carneiro. Amanhã, dando seguimento às leituras do livro de Números, capítulos 24, capítulos 25, capítulo 26 e capítulo 27. Paz e bênção a todos.